O tema de hoje é esforça-te. Colossenses 2, 16 e 17 diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui Paulo ensina que as leis cerimoniais do Antigo Testamento eram apenas sombras que apontavam para Cristo, a realidade final. Guarda essa informação. Hebreus 10:1 diz: a lei como sombra do que estava por vir. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, a lei era uma sombra, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuadamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. A lei mosaica era uma sombra do sacrifício perfeito de Cristo. O Velho Testamento, o Antigo Testamento inteiro, era uma sombra das coisas futuras, era uma sombra do que há de vir, era um livro temporário, uma administração temporária. Por quê? Porque o que estava vindo era maior, era superior e era perfeito. E eu falo de Jesus Cristo. João 16:12 diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. João 16:13, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de falar do que é meu. O Espírito Santo falou de Cristo. Cristo falou do que recebeu do Pai. Logo a Trindade estava em todo o processo. Deus convoca Josué à liderança, Josué 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e o grande mar, que o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Você vê que ele está mandando se esforçar mais de uma vez. Ele está enfatizando o esforça-te. A pergunta que eu faço é: esforça-te para quê? Ah, Moisés morreu. Ele ia agora ser o líder de um povo onde tinha um líder anterior muito melhor que ele, que era Moisés. Aí a pergunta que eu faço é: será que esse esforça-te tenha uma administração tão boa como Moisés teve? Será que é isso? Ou talvez o esforça-te tem guerras para vir e você precisa treinar o seu exército. Esforça-te. Essa era a grande chamada do esforça-te, porque tinham guerras e Josué deveria ser um bom líder de guerras. Não. Mas talvez seja o seguinte: o povo estava muito acostumado a lidar com Moisés. Agora ele teria, Josué, um grande trabalho de chamar esse povo para aceitar a sua liderança. Seria um trabalho difícil? Sim, seria. Mas seria isso a função do esforça-te aqui no 6 e do esforça-te aqui no 7? Será que é só isso? Irmão, tudo que valeu para Moisés, aqui, olha, ele bota aqui, ó: até o grande Eufrates, toda a terra, até o grande mar do poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Lembra, Moisés era uma sombra de Cristo? Isso vale no Novo Testamento. Assim como fui com Jesus, eu serei contigo. O que valeu para Moisés vale para você, nessas palavras que estão aqui. E o que valeu para Jesus vale para você. Fazendo uma analogia com o Novo Testamento, você percebe a ligação clara do Velho com o Novo Testamento, do Antigo com o Novo Testamento. Um livro temporário de sombras e tipos estava conectado ao ápice da revelação, que é Cristo. Ao ápice da revelação, que era a doutrina dos apóstolos. Você percebe que o esforça-te está ligado a algo um pouco superior ao que aparenta estar.
não era só uma coisa natural, histórica, não era uma coisa moral, uma coisa ética, era uma coisa superior. Olha aqui, no que estava ligado o esforça-te? Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O esforça-te era para guardar a lei. Isso é tão necessário nos dias de hoje. As pessoas estão desconsiderando a validade da palavra. Eles acham que ela não é infalível. Eles acham que ela não é uma palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. Ele fala, não, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Você percebe a urgência e a disposição que você tem que ter diante desse livro? É para a gente meditar nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Você, marido, precisa fazer tudo quanto nele está escrito de acordo para sua esposa. Você, esposa, precisa fazer tudo quanto nele está escrito para o seu marido, mas num foco ainda superior. Você precisa fazer tudo quanto nele está escrito, porque isso é o coerente com a sua regeneração. É isso que é a coerência que se espera da palavra. Uma coerência onde você reage a um poder sobrenatural que mora em você e que te inspira de dentro para fora a ser algo que você nunca foi antes. Não há um ponto em comum entre a sua velha natureza e a nova. Não são a mesma coisa. Você precisa dominar a sua velha natureza. Você precisa se despir do velho, se revestir do novo. Ele diz aqui, tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandarei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não. E ele continua mandando você se esforçar. Aqui no 21, veja bem, a energia que você vai gastar dentro do evangelho é guardando a palavra de Deus. Era um livro de sombras e tipos, sim. O que valeu para Moisés, valeu para o povo aqui em questão. O que vale para Jesus, vale para nós. Aí aqui, 2 Coríntios 2:11, se você praticar bem tudo que foi dito até agora, você vai entender 2 Coríntios 11, do 23 em diante, mas eu vou ler aqui alguns a mais. Envergonhado o digo, como se fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em açoites muito mais que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos. Irmão, se você guardar o evangelho, você vai entender isso aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.